Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Hoje eu quero te fazer uma proposta, porque hoje nós vamos iniciar uma campanha extraordinária pela manifestação sobrenatural de Deus para questões impossíveis. Diga, para questões impossíveis. Então serão 7 semanas, serão 7 quartas-feiras que nós vamos estar aqui. Em 6 quartas-feiras, nós estaremos aqui recebendo a palavra de Deus, e você terá que fazer a sua parte, na medida em que você responderá com a sua razão, você responderá com a sua disposição, você responderá com seu livre-arbítrio, à luz do que Deus vai falar na sua palavra, e você terá que fazer uma escolha. A palavra de Deus diz que se crermos, veremos a glória do Senhor, e eu não estou aqui colocando o meu ministério para ser desmerecido por trazer uma palavra na qual eu não acredito. Eu creio no poder de Deus para operar coisas extraordinárias além daquilo que nós imaginamos. Eu creio no poder de Deus que fez com que o diagnóstico dos médicos diziam: o Cláudio Barroso só sai desse hospital morto ou aleijado para o resto da vida dele. Eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Não foram remédios que me tiraram daquela situação, foi o poder de Deus. Eu tenho visto Deus agir e operar de forma extraordinária. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias aqui nesse lugar, e eu creio que muitas outras serão feitas. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus, no seu ministério, ele voltou a Nazaré, a terra onde ele foi criado, a cidade, o lugar em que ele foi criado, e diz a palavra de Deus que lá ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Certa feita chegaram para Jesus e pediram a ele: dá-nos um sinal de que tu és o Messias. E Jesus disse: uma geração incrédula e corrupta pede por um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E eles nem entenderam nada. E Jesus estava falando com homens religiosos que conheciam de trás para frente a Bíblia do seu tempo, que era o Antigo Testamento. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus. Não precisa provar nada, sobretudo para o homem corrupto, pecador, imundo, degenerado e desgraçado pelo pecado. Ele não precisa provar nada para ninguém. Mas Deus é tão gracioso e misericordioso que ainda hoje ele opera sinais, faz maravilhas a favor daqueles que são simples de coração, que são humildes para se colocar diante dele, reconhecendo sua pequenez, incompetência e crendo no poder dele como Todo-Poderoso. Por isso, a proposta que eu venho trazer a você é que a partir de hoje, daqui até a 7ª quarta-feira, você, se quiser, ninguém é obrigado a fazer isso, você entre num propósito de consagração da sua vida. Que você jejue algumas horas por dia, que você jejue de alguma coisa, necessariamente não tem que ser alimento. Talvez você deva jejuar de WhatsApp, de Facebook. Para algumas pessoas ficar sem comer não é mais difícil do que ficar sem internet, do que ficar sem Facebook. Você vai fazer um propósito seu de consagração e de busca de Deus, porque a palavra de Deus diz que a casta de demônios que só são expulsos mediante jejum e oração, ou seja, com
consagração. O que é jejum e oração? Jejum mais oração é igual a consagração. É quando eu morro para a minha carne, para os desejos da minha carne, com o propósito de consagrar a minha vida para estar mais próximo e mais ligado com Deus. Não adianta nada jejuar, ficar sem comer, ficar sem fazer determinada coisa, se não orar. Não adianta nada ficar sem comer alguma coisa, sem estar buscando ter comunhão com Deus. Jejum sem oração é passar fome. Por favor, explica para quem está ao teu lado aí. Jejum sem oração é passar fome. Então, não é para passar fome, é para jejuar. Amém? Isso é com você. Eu creio, Deus vai realizar coisas extraordinárias na vida daquele que crer e receber pela fé. Porque de hoje até a sexta semana, nós vamos ver 6 atitudes fundamentais, imprescindíveis, para que o milagre de Deus seja operado, para que algo extraordinário que você precisa venha acontecer. Agora presta atenção, não adianta você estar querendo algo que não seja algo bom para você, tem que ser algo que seja que você precisa. Eu quero tanto o Joãozinho, mas o Joãozinho é a desgraça para a sua vida no futuro, Deus não vai te dar. E se você ficar focado no Joãozinho, e esse Joãozinho seja aquele emprego daquela empresa específica que você quer, o que quer que seja nesse sentido, e que não é o que Deus tem de melhor para você, não espera isso de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós, sendo pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, tanto mais o nosso Pai que está no céu saberá dar coisas boas àqueles que lhe pedem. A palavra do Senhor diz: qual é o filho que, pedindo pão ao pai, o pai dá uma pedra ou um escorpião para ele? Da mesma forma, não adianta pedir um escorpião ou uma pedra que o pai não vai dar, ele vai te dar o pão. Mas possivelmente você esteja vivendo uma situação, uma realidade que para você é impossível, para a medicina é impossível, para a realidade dos recursos humanos existentes na face da terra é impossível, mas não existe impossíveis para Deus. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, e nós temos focado essas mensagens em Tiago, e hoje eu vou apenas mencionar ainda o capítulo 5 de Tiago, mas nós vamos estar nessas semanas focando na figura de um profeta do Antigo Testamento. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 fala a respeito desse profeta. Tiago está tratando da questão da cura das enfermidades. Tiago está falando: confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Tiago fala: se há alguém enfermo, venha, procure os presbíteros da igreja para que orem, e a oração da fé vai curar da enfermidade. Se tiver pecados, serão perdoados. E quando chega no versículo 17 e 18, e sim, Tiago diz: porque a oração da fé salvará, curará o doente. A oração do justo pode muitos seus efeitos. E no versículo 17 e 18 ele diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago está dizendo: olha, o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, este profeta que realizou coisas extraordinárias pelo poder de Deus que agia nele, ele era um homem como eu e você. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, a ponto de que ele ficou com medo de Jezabel, a rainha idólatra,
do reino de Israel, esposa de Acabe, que era o rei, que ameaçou matá-lo, que ameaçou enviando soldados para caçar e matá-lo, e ele fugiu, e ele entrou em depressão durante essa sua fuga, e ele chegou a pedir a morte a Deus. É esse mesmo Elias, através de quem Deus realiza coisas extraordinárias. Olha para quem está do teu lado e diz: você pode ser o mais fraquinho da face da terra, mas a palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A palavra do Senhor diz, pelo Senhor Jesus: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte. Ele apontou para o monte e diz: monte, sai daí e se joga no mar, e assim será feito. Jesus chegou a dizer: olha, as obras que eu faço, vocês vão fazer também, e farão ainda maiores. Eu não consigo pensar como esse negócio de fazer obras maiores. Eu sei o seguinte: Jesus, quando esteve entre nós, ele pregou para multidões. E irmãos, eu não sei se você sabe, se você tem acompanhado as pregações que são apresentadas pelo pastor Cláudio Barroso aqui, são colocadas no podcast do pastor, lá no site chamado SoundCloud. Quem já foi lá e ouviu a mensagem lá naquele site? Levanta a mão aí. Não tem tanta gente aqui assim não, mas deixa eu te dizer, é isso que é o problema. Às vezes tem gente morrendo de fome com um prato cheio de pão do lado. E a palavra de Deus diz que o pão de Deus, o pão que vem do céu, é a palavra de Deus. E você está deixando de comer desse pão. Em contrapartida, só nesses primeiros 3 meses de janeiro até o final de março, mais de 1.900 pessoas em 56 países no mundo já têm ouvido a pregação que o pastor Cláudio tem feito aqui. Quando alguém em qualquer lugar da face da terra clica lá e ouve a mensagem pregada em uma daquelas que lá está, fica registrado lá. E se essa pessoa, inclusive, ela está cadastrada de alguma forma, tem como saber até o nome dela e o endereço para se corresponder. E a palavra de Deus está sendo pregada no mundo todo de fala. Onde tem uma pessoa que fala português, ela está com a possibilidade, de alguma forma Deus está operando, porque está chegando lá em países como Cazaquistão, está alguém lá ouvindo a palavra de Deus que é pregada aqui no púlpito da primeira igreja batista em Belford Roxo. Aleluia. E sabe o Senhor o que tem o Espírito Santo feito lá com aquela vida? Amado, Tiago diz: Elias era homem semelhante a nós. Irmão, Elias soltava pum, Elias tinha fome, Elias tinha sede, Elias chegou a sentir medo, Elias entrou em depressão, Elias chegou a pedir a morte, fugindo de Jezabel e desesperado da vida. O grande profeta Elias, através de quem Deus operava coisas extraordinárias, mas era um homem como eu e você, mas ele orou com fé, com insistência, e Deus não deixou chover durante 3 anos e 6 meses na terra de Israel, a nação do norte. Quem era Elias? O nome Elias significa Javé, ou o Senhor é Deus. O nome de Elias dizia aquilo que era a sua expressão de vida: declarar por toda a nação de Israel: só o Senhor é Deus. Ele era da cidade de Tisbé, por isso chamado Tisbita, lá da tribo de Gileade, na nação chamada Nação do Norte, que ficou com as 10 tribos das 12 que compunham a descendência de Jacó. A nação do norte, dividida da nação do sul, desde o reino de Roboão, filho de Salomão, que por vaidade, por imaturidade, por arrogância,
perde as 10 tribos que se separam e ele fica sozinho em Jerusalém com 2 tribos, compondo o reino de Judá, a nação do sul. Elias está lá no norte. Judá permaneceu sendo a nação em que o trono de Davi permanecia ali em sucessão. É a nação do norte, de homens que se fizeram reis e eram idólatras e nenhum compromisso tinham com Deus. O sacerdócio levítico permaneceu no reino do sul. Os levitas que habitavam o reino do norte saíram de lá e foram morar agora no reino do sul. Por quê? Porque o reino do norte não tinha nenhum compromisso e aliança com Deus. Apesar disso, eram as 10 tribos ainda, herança de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, a quem Deus dera a promessa de que sua descendência seria grande, tão grande, que se pudessem contar as estrelas do céu, também se contaria a nação de Israel. Deus não desistiu daquela nação e daquele povo, ainda que eles tenham se tornado rebeldes, insubmissos, adúlteros espirituais, idólatras. Olha para quem está do teu lado e olha para essa pessoa que talvez você não conheça, diga para ela: não sei da sua história, mas você pode estar longe de Deus, que ainda assim Ele te ama. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Quem é que pode amar desse jeito? Quem já amou dessa maneira? Amar aqueles que se colocam como inimigos seus. Tiago diz que ele era semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou e Deus fez vir a seca por 3 anos e meio. Isso a gente encontra lá no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1, diz lá assim: então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E por que é que Elias, o profeta de Deus, vai até o rei Acabe e fala para ele isto, uma profecia terrível, que Acabe recebe como sendo um amaldiçoamento sobre o seu reino e sobre a sua terra? É porque Acabe era um rei extremamente idólatra. Acabe casara-se com Jezabel, filha de um rei de uma nação ainda muito mais idólatra. Jezabel, ela era devota de Astarote, uma deusa daquela nação, e ela traz esta deusa e ela estabelece o culto desta deusa, seu ídolo de devoção, também na nação de Israel, fazendo seu esposo Acabe não só aceitar, como receber e estabelecer o culto a Astarote na nação toda. Acabe adorava um outro ídolo, um outro deus de outras nações chamado Baal. Baal era tido como deus da fertilidade, deus da prosperidade, o deus responsável pela fertilização dos campos e pela prosperidade da nação. Astarote, portanto, era consorte, seria assim a esposa, a mulher do deus Baal. E Jezabel tinha 400 sacerdotes para seu ídolo, sua deusa, enquanto Acabe tinha 450 para o seu ídolo, seu deus Baal. O
que é que aconteceu? Qual era o pano de fundo? A nação de Israel estava corrompida pela idolatria. O rei era um rei mau, idólatra. Ele casou com uma mulher que era uma feiticeira, que estabelece um culto pagão. Já não bastasse o culto pagão absorvido e assumido pelo rei Acabe, mas Jezabel vai fazer uma coisa ainda muito pior. Ainda havia um remanescente de profetas e levitas, aqueles que serviam ao Deus vivo, vivendo em Israel. E Jezabel manda assassinar todo profeta e todo levita, todo aquele que fosse sacerdote do Deus vivo e que residisse em Israel. Ela estava fazendo nada diferente do que o ISIS, esse Estado Islâmico, e o que os islâmicos fazem em países da Ásia e do Oriente Médio e da África, para impor o culto e impor a estrutura religiosa fundamentalista do seu islamismo, assassinando a todo aquele que não professar a mesma religião. Sabe o que é terrível, irmãos? É que lá atrás na história o cristianismo fez isso também. Porque quando o cristianismo foi travesti do governo, quando o governo humano civil se travestiu do cristianismo para impor a sua autoridade como imperador, como rei, como soberano, Roma mandou matar muita gente que não fosse adepto do cristianismo. Até muitos judeus foram assassinados lá no passado por aqueles que, travestidos de cristãos, perseguiram aqueles que não fossem da mesma fé. Isto é um absurdo. É absurdo que ainda hoje isso exista. Mas enquanto houver o ser humano na face da terra, haverá demônios que farão tudo para corromper esse ser humano, para que ele não cumpra aquilo que Deus estabeleceu: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O verdadeiro cristianismo é amar ao próximo como a si mesmo, amando por isso mesmo a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Acontece que Elias era um profeta que não se deixava intimidar, era um profeta cheio do Espírito Santo de Deus. E então Acabe, rei daquela nação, adorador de Baal, o Deus que acreditava se trazer chuva e colheitas abundantes, sabe o que ele faz? Ele obedece a tudo que a sua mulher Jezabel manda. Era um rei banana. Então Elias entra na presença desse rei adorador de Baal e diz para esse rei: ó, Baal é o Deus da chuva, Baal é o Deus das colheitas abundantes. Pois saiba você, ó rei, que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que você rejeitou. E para que você saiba, e toda a nação saiba, que só o Senhor é Deus, não vai chover na terra durante 3 anos e meio, até que eu diga de novo que a chuva vai cair. Não vai cair mais chuva sobre a terra. Irmãos, que homem de Deus ousado. A palavra de Deus diz pelo Senhor Jesus assim: se creres, verás a glória de Deus. Mas como tem crente sem ousadia? Porque ele diz que crê em Deus,
Ele diz que crê em Jesus. Ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus sem mescla de erro. E Jesus diz: se você crê, você vai ver a glória. Ele diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, enfermos serão curados. Mas está cheio de crentes sem ousadia. Está cheio de crentes 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas por mim. Está cheio de crente que não tem ousadia para orar por ninguém. Por quê? Porque ele olha para dentro de si mesmo e diz: ai, mas quem sou eu? Ele não sabe quem ele é. Não tem identidade. É um crente mendigo que vive pedindo esmola, quando Deus já disse: se você crê, você vai ver a minha glória. É um crente que Deus diz na sua palavra: eu sou o Senhor, e aquele que me obedece, eu não deixo que ele fique fracassado. Eu quero dizer para você que eu estou aqui porque eu creio no Deus de Elias e que vai operar coisas extraordinárias aqui. Por isso Tiago diz: embora há alguns hoje que estão por aí, fizeram pastores, apóstolos e outros óstolos, que estão dizendo: olha, vem aqui porque não precisa você ter fé não, basta a minha fé. Aquele que tem fé no Senhor Todo-Poderoso, ele não sai por aí batendo no peito dizendo que ele é o poderoso da fé, porque o único que tem que ser exaltado é Jesus Cristo. Ele opera através de mim se Ele quiser, não sou eu que mando nele. Mas o apóstolo Tiago diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que Deus vai realizar, não por minha causa, mas por causa da glória dele em quem eu creio. Se você é um crente no Senhor, você tem que sair dessa posição de nhenhenhen, de coitadinho, de abatido, de 6 horas por mim, para ser um guerreiro espiritual e estar na brecha, porque o mundo está perdido, pessoas estão indo para as trevas, há pessoas enfermas por causa de espíritos imundos que estão operando nas vidas delas, e elas precisam conhecer a verdade e serem libertas. Mas para isso é preciso que você obedeça o ID de Jesus. Ele não fica: mas eu não sei pregar. E quem foi que disse que Jesus mandou alguém pregar? Ele disse: vocês vão por aí dando testemunho para fazer discípulos. Não se faz discípulo com pregação. Discípulo se faz ensinando. E o que você precisa é ensinar a palavra de Deus àquele que não conhece, a menos que você não saiba, porque você não lê a palavra. Elias entra na presença de Acabe e diz: ó, quer dizer que Baal é Deus? Você corrompeu essa nação. Acabe, você é um rei banana, Acabe. Você foi casar com Jezabel quando Deus falou, deu ordem através de Moisés. Rapaz, você tem o seu pezinho lá em Abrão. Teu pai é Abrão como o meu, camarada. Lá está escrito que você não podia casar com a mulher de outra nação para trazer confusão. E você não só fez isso, como produziu toda essa confusão de aceitar a idolatria que ela trouxe. Já não bastasse a loucura da idolatria que você deu continuidade daquele rei que veio antes de você. Ao invés de você tomar posição, limpar essa coisa toda e fazer com que só o Senhor fosse Deus dessa nação, você deixou o povo se corromper. E você corrompeu esse povo sendo você mesmo corrompido. Então fique você sabendo, Acabe, que até que eu fale de novo, não vai cair orvalho, não vai cair chuva sobre a terra. Com outras palavras, esse teu Deusinho é nada, ele é um ídolo, ele não pode coisa alguma, porque somente agindo o Deus Todo-Poderoso, ninguém pode impedir.
E não vai ter Baal para impedir Deus, o Todo-Poderoso, porque só Javé, o Senhor é Deus. Vai ficar sem chover aqui. Irmão e amigo, por causa da arrogância com que eu fui arrogante, por causa da vaidade com que eu fui vaidoso, eu fiquei 2 anos desempregado e Deus não deixou abrir porta nenhuma, nem para limpar chão. Eu fiquei dos 26 aos 29, de 27 a 29 anos de idade, sem emprego. Não tinha porta aberta. Por quê? Porque eu chutei o balde com Deus quando eu tinha 21 anos de idade e fui para o mundo tendo sido criado no Evangelho e comecei a aceitar e acreditar. Se Deus existisse, Ele não deixava aquilo lá acontecer comigo. Eu me revoltei contra Deus, achei que eu era bom demais e Deus não podia ter deixado aquilo que eu não queria que acontecesse acontecer comigo. Já que aconteceu, cadê Deus? Afinal de contas, eu era dizimista, eu era ofertante, eu estava na igreja, eu não perdi um culto, eu era braço direito do pastor. E cadê esse Deus? Deus existe? Nada. E eu fui para o mundo. E Deus do Cláudio passou a ser o Deus do braço do Cláudio. O Cláudio era o cara, veio de uma família pobre, veio lá do interior, nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ele entrar pela janela para lugar nenhum. Tudo que ele conquistou foi com esforço, estudava muito, trabalhava muito, ele era o cara. 2 anos desempregado. Eu me lembro de ter passado um dia inteiro. Eu cheguei 8 horas da manhã na Snelling, que era uma empresa de agenciamento de emprego, na filial de Copacabana, e ter ficado lá até 7 horas da noite. O rapaz que era o agente lá, ele já não sabia mais o que fazer comigo por causa do meu currículo, por causa da minha experiência, por causa das empresas que eu trabalhei. Estava ali disponível e tinha uma vaga para gerente de comércio exterior numa empresa. Era um salário excelente, ia ser uma comissão excelente para ele, para a empresa, e ele queria, porque queria me colocar lá. Eu tinha todo o perfil para entrar. Ficou até 7 horas da noite para ouvir, por final, o presidente da empresa dizer assim: eu já falei que não. Porque quando Deus fecha uma porta, não tem quem abra. Mas se Ele abrir, não tem quem fecha. E só quando eu me humilhei para reconhecer que eu não era ninguém, quem eu era, e me arrepender de ter sido tão orgulhoso, é que lá do fundo do poço que eu estava, Ele não desistiu de mim e me quis. E me restaurou. E não foi para me fazer pastor logo, não. Foi para 2 anos depois Ele me colocar lá em cima de novo, como gerente de uma indústria, para então me chamar para o ministério. E eu não tive dúvida, e pulei, da mesma forma que Pedro, Tiago e João limpando as redes da pescaria, e Jesus passando dizendo: larga tudo e vem e me segue. E diz a palavra de Deus que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eu tive o privilégio de poder fazer o mesmo, e não faria diferente. Se fosse hoje, faria de novo. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Amados, Acabe tinha construído uma forte defesa militar, mas seria de nenhuma ajuda contra a seca. Se houvesse seca, acabava completamente o potencial bélico de qualquer nação. Quer te perguntar, adianta de quê? Ter míssil, ter caça bombardeiro sueco, ter uma frota naval extraordinária, ter um exército numerosíssimo, muito bem armado, se não tiver água? Se não tiver água, não vai ter o quê? Comida. Se não tiver água, não vai ter o quê? Saneamento básico.
Porque sei que não é muito legal falar, mas vamos pensar nisso, você tem que pensar. Tem alguém aqui que faz cocô? Se não tiver água, para onde vai? Não vai. Sem água, meu amado, a nação vai à bancarrota. Olha o que tem acontecido no nosso país. Um país que é riquíssimo em reservas minerais e hídricas. É uma vergonha que o estado de São Paulo, que a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, esteja passando porque eu tenho passado. E o Rio de Janeiro de vez em quando passa também. E há outros lugares passando. Amado, quando um povo se volta contra Deus para fazer aquilo que desonra a Deus, Deus deixa esse povo por sua própria conta. E um povo por sua própria conta não tem nenhum poder contra os seres espirituais da maldade que estão aqui para roubar, matar e destruir. Por favor, me ajuda. Olha para quem está do lado dessa pessoa, ajude ela, diga para ela: você sozinho, sem Deus, você não está sozinho, você está com demônios para te arrebentar. Eles podem não se manifestar no seu corpo, porque não é tudo que eles querem, não. Eles querem roubar, matar e destruir. Ele não precisa tomar o corpo de ninguém, basta influenciar você para fazer aquilo que entristece e desagrada a Deus. Se ele me influencia, eu faço aquilo que ele quer, eu desonro a Deus. E quando o homem desonra a Deus, fica por sua própria conta. Ou não foi isso que aconteceu lá no Éden? Acabe tinha construído uma forte defesa militar, mas seria de nenhuma ajuda contra a seca. Ele tinha muitos sacerdotes de Baal, mas eles não poderiam trazer chuva. Eram 450 os profetas só de Baal, fora os 400 de Azera. E aí nós vamos para 1 Reis capítulo 18, e vamos ler de versículo 30 a 44. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Pode abrir aí sua Bíblia, se você tem. 1 Reis capítulo 18, apenas para conferir, porque eu vou ler. Diz assim o texto: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. O que foi que Elias fez? Deixa eu trazer um pouquinho antes do texto. 3 anos e meio, ouça isso, 3 anos e meio sem chover na terra. Elias está escondido. Acabe mandou caçar Elias por todo o reino, mandou espiões aos reinos ao derredor. Elias tinha que ser morto. Sabe por quê? Acreditava-se naquele tempo que quando uma maldição fosse lançada e a maldição acontecesse, haveria apenas 2 possibilidades dessa maldição ser erradicada. Primeira é se o amaldiçoador, o feiticeiro, o agoreiro, o profeta dissesse: eu desfaço agora toda a maldição. Ou seja, se ele desse uma palavra contrária àquela que deu primeiro, estava desfeito. Segunda possibilidade, matando o feiticeiro, o agoreiro ou o profeta. E adivinha o que Acabe faz? Não chove na terra, não cai uma gota d'água. Passaram-se meses, passaram-se 1 ano, 2 anos. Acabe desesperado. Ele sabe que ele está ficando pobre e fragilizado. Uma outra nação vai vir, e vai vir com seu exército, vai arrebentar e vai tomar tudo que ele tem de precioso. Porque árvores morrem, plantas morrem, o plantel agropecuário morre, tudo isso acaba. Mas ouro não, prata não, bronze não. Israel tinha muito ouro, prata e bronze.
Acabe está desesperado. Então ele manda por todo o reino caçarem Elias. Para quê? Para matar Elias, porque se matar Elias, acaba isso. Era o pensamento. Guarda essa informação, porque daqui a algumas semanas ela será importante para você. 1 Reis, então, 18:30-44, Deus manda Elias voltar lá para confrontar Acabe. Então Elias disse a todo o povo, Elias chega até Acabe e fala: olha, Acabe, faz o seguinte, você vai pegar todos os profetas de Baal, são os 450, você vai pegar os 400 profetas de Astarote que Jezabel trouxe, e já que Baal é o Deus da nação que você fez ser, você faz o seguinte: eles vão fazer um altar lá no Monte Carmelo, e eu vou fazer um altar para o Deus vivo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, que vocês abandonaram, você e o povo. E nós vamos clamar, os de Baal vão clamar a Baal, e eu vou clamar ao Deus de Israel. O Deus que mandar fogo do céu, seja esse o Deus de Israel. Está aceito? Acabe, está fechado. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Por quê? Porque chegou a vez de Elias. Os profetas de Baal estavam lá, eles fizeram o altar, eles pegaram um boi, eles sacrificaram o boi, espargiram sangue sobre o altar, cortaram o boi, jogaram sobre a lenha no altar e ficaram ali a manhã toda e até parte da tarde, fazendo evocações a Baal, para que Baal os ouvisse, e Baal mandasse fogo do céu, para consumir aquele holocausto. E como não acontecia nada, já lá pelas tantas, Elias começou a zombar deles: grita mais alto, vocês são aí 450, e estão falando muito baixinho, Baal deve estar dormindo, porque ele não respondeu. Ei, Baal deve estar muito ocupado. Vocês não estão com moral com Baal não, hein? Vocês estão aí já se rasgando, se cortando, mutilando o seu próprio corpo, e Baal não dá nem atenção para vocês. Mas que profeta, Acabe, que profetazinhos sem vergonha que vocês têm, que a Baal nem ouve a eles. Elias começou a zombar deles, até que chegou uma hora, e Elias disse: chega, Acabe, já tiveram tempo suficiente, agora é a minha vez. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado, tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, uma vala, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe,
come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te impeça. Amados, Elias, depois de arrumar tudo, ele diz assim: Senhor, quando ele vai orar, Senhor, fiz tudo que o Senhor mandou. Quando Jesus estava naquela cruz do Calvário, sendo morto, crucificado, as últimas palavras dele foram: Senhor, Pai, tudo está consumado. As mesmas palavras de Elias: Pai, fiz tudo como o Senhor mandou. E é por causa disso, porque Jesus fez tudo que o Pai mandou, ele foi ressuscitado e está vivo. Ele reina e reinará para todo sempre. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Aleluia! E todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Louvado seja o seu nome. Elias diz: Senhor, fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. E mais à frente você vai ver que Deus vai mandar chuva. Guarda isso. Fiz tudo o que o Senhor me mandou. Deus responde à oração de Elias: manda fogo consumir do altar, queima tudo, a ponto de secar aquela quantidade toda de água que foi jogada no altar, o altar que estava molhado. E então Deus manda a chuva. Lembra do que Tiago diz? Tiago diz: Elias era homem, o quê? Sujeito aos mesmos sentimentos. Era um homem frágil, um homem fraco, um homem limitado, como eu e você. Mas podemos também ver que, apesar de ser um ser humano limitado, frágil, como eu e você, nós encontramos resposta de Deus para o impossível. Porque Deus não só fez parar a chuva por 3 anos e meio, como quando Elias orou, a chuva caiu e foi chuva de abundância e reverdeceu de novo Israel. Há seis, diga 6, 6 coisas que são fundamentais, imprescindíveis, para que Deus atenda nosso clamor e o milagre aconteça. E hoje nós vamos ver a primeira. A primeira coisa, e estas 6 coisas foram feitas por Elias. A primeira coisa é que Elias, depois de zombar tanto daqueles profetas, o que foi que Elias fez? A palavra de Deus diz: Elias, verso 30, reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Havia um altar construído ali de tempos antigos que foi consagrado para apresentar a Deus adoração. Por favor, repita depois de mim: altar está ligado
a adoração. Amados, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1 que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Como é que nós podemos louvar a glória de Deus se não adorando a Deus? O pecado original foi o pecado do homem querer ser autossuficiente, e ao invés de adorar a Deus, ele quis ser adorado como Deus, assim como Lúcifer fez lá no céu, e foi de lá derribado, destituído, e se tornou Satanás, o adversário, o inimigo da criação de Deus. Elias restaurou o altar. O altar estava quebrado porque as pessoas, o povo da nação de Israel, o rei da nação de Israel, rejeitou o Deus vivo por uma questão política. Quando a nação de Israel foi dividida em 10 tribos, formando a nação do norte chamada Israel, e deixando as 2 outras tribos formando a nação do sul chamada Judá, o rei de Israel, que foi colocado como rei sobre aquele povo, determinou que agora, para serem uma nação independente, eles tinham que ter também um Deus diferente. E desde então os altares, que eram altares para adoração a um único Deus, o Deus vivo, o Criador do céu e da terra, foi profanado, foi abandonado, foi esquecido e foi quebrado. As imundícies passaram a contaminar aquele altar. O altar precisava ser reconstruído. A primeira coisa que é preciso ser feito é reconstruir o altar. Não haverá ação sobrenatural de Deus se não houver um altar para Deus. Você pode repetir isso? Não haverá ação sobrenatural de Deus se não houver um altar restaurado para Deus. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. É o pecado que está impedindo Deus de ser Senhor na vida do homem. É o pecado que está impedindo o crente de viver sinceramente, verdadeiramente a aliança que fez de ter somente Jesus como Senhor na sua vida. É a influência de espíritos imundos que conspiram contra o homem, que o incitam, que o influenciam para ser corrompido e destruir o altar de Deus. A palavra de Deus diz que o corpo nosso, o corpo do ser humano, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos dá conta que o nosso coração é o altar de Deus. Como é que está o seu altar? Tem muita gente crente que um dia foi cheio do Espírito Santo, mas hoje está vazio do Espírito Santo. Por quê? Porque o altar está sujo e corrompido. O Espírito Santo não tem mais um altar. No lugar da adoração a Deus, é o eu que está lá sendo adorado. No lugar de cultuar a Deus, é a carne que está sendo cultuada, ou é uma entidade que está sendo cultuada. O altar está corrompido. O altar está imundo. E aquele que está vivendo assim sabe que está errado no seu coração. A palavra de Deus nos dá conta de que aquele que tem mágoa, ressentimento, rancor, ira, ódio com relação a alguém, está com seu altar imundo,
sujo, quebrado, não há possibilidade de ter culto a Deus e de Deus ser adorado. Por quê? Porque Deus deu o seu único filho por amor a quem se fazia inimigo de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores e condenados para viver a eternidade separado dele. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 11, a respeito da ceia, que lembra e que nós lembramos de que somos filhos de Deus e feitos filhos de Deus, porque Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço de resgate, remissão, pagamento total da dívida de pecado que nós tínhamos. Paulo diz: antes de você participar dessa cerimônia de lembrança, de exaltação, de culto a Ele, o Deus que encarnou e que se fez Salvador e Remidor de vocês, lembrem-se de fazer um autoexame, para você não ser culpado do sacrifício de Jesus de novo. Porque aquele que come e bebe do pão e do cálice indignamente, diz o apóstolo Paulo, se faz culpado do corpo e do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. E quantos são os crentes que nessa hora fica sem participar da ceia? Por quê? Porque está com pecado no seu altar. O altar está sujo. E ainda tem muitos que dizem assim: pelo menos eu sou honesto, pelo menos eu sou leal, pelo menos eu sou verdadeiro. Eu sei que não deveria participar, eu não participei, estou livre do corpo e do sangue de Cristo. Não está não, porque aquele que não participa por se fazer rebelde, arrogante e prepotente, por não reconhecer o seu pecado, não confessar, não pedir perdão e ser limpo, pois a palavra de Deus diz que aquele que está em pecado, se o confessar, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Vai sair do culto, vai embora para casa com a companhia de demônios, oprimindo sua vida e roubando a sua alegria, incapacitando a sua paz, impedindo a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Não pode ter a ação sobrenatural de Deus na sua vida. Se o altar estiver imundo, se o altar estiver sujo, se a arrogância, a prepotência, a rebeldia, a insubmissão, a corrupção, a vaidade, o apego às coisas materiais, o consumismo, o gastar o dinheiro naquilo que é vão, o ser arrogante, o guardar mágoa, o ser rancoroso, rancorosa, o ter ódio, o desejo de vingança, faz o altar estar sujo, imundo, e isto impede, incapacita a unção do poder de Deus para operar na sua vida. Amado, se o altar não estiver em condição, a ação do poder de Deus não se faz. A primeira coisa que Elias precisou fazer foi restaurar o altar. O altar estava quebrado, o altar estava sujo. O altar não tinha adoração. Tem adoração no seu altar? Deus está recebendo o que você coloca no seu altar. A palavra de Deus diz assim: quem estará diante do Senhor e apresentará a Ele um culto de que Ele recebe? E o mesmo salmista responde: somente aquele que estiver com o coração puro e com as mãos
limpas. Em outras palavras, somente aquele cujo altar estiver em condições e as suas atitudes forem correspondentes à pureza que existe no seu altar. Alguém que tem um coração apegado às coisas desse mundo não pode ter as mãos limpas para apresentar a Deus uma adoração de que Ele se agrada. Pode fazer o cheque de R$1 milhão, chegar aqui e trazer para Deus, isso não faz diferença nenhuma. A igreja vai pegar o dinheiro, a igreja vai usar esse dinheiro na obra do reino de Deus, e vai ser uma bênção na obra do reino de Deus, mas na vida dessa pessoa não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque está com o coração sujo, está com as mãos sujas, e Deus não recebe. A palavra de Deus diz que toda a prata, todo o ouro, a riqueza de todo mundo são de Deus. Satanás não é dono de nada, ele está aqui com domínio sobre as coisas, mas ele não é dono. Tudo é de Deus. Logo, que diferença faz para Deus o dinheiro que está aqui? É dele. Vai fazer diferença para aquele que trouxe esse dinheiro, que representa a vida, representa trabalho, representa sacrifício, representa honestidade, representa suor, representa vida, representa sonhos, representa bem-estar, representa anseios pessoais, e que abriu mão liberalmente para dizer: o Senhor é dono de tudo, e só o Senhor é Deus e todo poderoso e fiel para prover na minha vida, e porque só o Senhor é Deus, eu honro ao Senhor com o meu melhor. Mas se o coração não estiver puro, se não estiver com as mãos limpas, Deus não recebe isso como adoração, e não vai cumprir a palavra dele que diz: abrirei as janelas do céu e derramarei bênção tal que sobre você virá grande abastança. Por que não? Porque o coração, o altar, está quebrado, está rachado, está sujo. Não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Quem está entendendo? Tem gente que pega assim: eu reconheço que eu estou em pecado, eu primeiro tenho que resolver essa situação, porque senão é hipocrisia, e será mesmo. Mas é também um ardil de Satanás para que você continue com seu altar quebrado, com seu altar sujo, com seu altar impedido de dar ali e apresentar uma adoração que o Senhor vai receber. Então o que é que eu devo fazer? O que você deve fazer é: arrependa-se, confesse, peça perdão, limpa o altar que é o teu coração de toda sujeira, de toda imundície, de tudo aquilo que impede a tua comunhão com Deus. É preciso restaurar o altar. A palavra de Deus diz que Elias, ele pegou as pedras do altar que estavam caídas e ele colocou-as todas juntas de novo. Quais são as pedras que compõem o nosso altar? Diga comigo: oração, leitura da palavra de Deus, adoração com expressão concreta da minha fé. Tem muita gente que não ora, não fala mais com Deus, não desenvolve uma comunhão com Deus, não tem disciplina. Eu não consigo orar, sabe? Eu até desisti, porque toda vez que eu vou orar me dá uma sonolência, toda vez que eu vou orar minha cabeça começa a embaralhar tudo, eu não sei o que acontece. Sabe o que acontece? Espíritos imundos não querem que você tenha um altar, que Deus receba o que você coloca lá como adoração, e você desiste. Está dando sono, está com dificuldade, você não sabe o que fazer? Ora de olho aberto, porque orar é falar com Deus. Por que a gente fecha o olho? Pelo mesmo motivo que Jesus largava todo mundo e subia uma montanha. Sabe por quê? Para esquecer tudo que está ao redor e focar somente o pensamento em Deus.
Mas se você fecha o olho, embaralha o pensamento, você começa a ouvir pensamentos. Não é o pensamento não, amado, são espíritos imundos conspirando contra você, para que você não consiga desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo pela oração. Sabe o que você faz? Ora de olho aberto, porque eu estou falando com você, e para eu falar com você eu não preciso ficar de olho aberto, eu posso falar com você de olho fechado, porque o que importa é que meu pensamento esteja coordenado e eu esteja focado na palavra de Deus que Ele me dá, transmite, e eu estou reproduzindo e transmitindo para você. Eu não preciso estar te olhando, porque falar com Deus não é olhar para Deus. Tem muita gente que não lê mais a Bíblia, porque se eu for ler a Bíblia, eu não entendo o que está lá. Eu não sei se você tem a dificuldade que eu tenho, mas eu preciso ler um livro pelo menos 2 vezes para eu entender aquele livro, para eu entender o que foi que o autor quis dizer. Eu preciso ler o texto pelo menos mais de uma vez. E a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova na nossa vida. E aquilo que hoje eu não entendo ficará na minha mente, e ali na frente o Espírito Santo vai me fazer entender aquilo, porque aquilo que eu ouvi vai fazer sentido mais à frente, quando eu amadurecer um pouco mais no conhecimento. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade para entender era a lei da física da ação e da reação, que diz: toda ação corresponde a uma reação igual, mas de sentido contrário. Então, se eu dou um soco na parede, a parede vai dar um soco na minha mão. Mas como é que a parede dá um soco na minha mão? A minha mão está indo de contra a parede está parada. Como é que a parede dá um soco na minha mão? É que a parede está parada, mas a força que eu exerço sobre ela volta contra mim, por isso eu sinto o impacto, senão minha mão atravessava. E para eu entender isso, levou muito tempo. Eu acredito que tem gente aqui que até hoje ainda não entendeu. Ainda tem alguém que não entendeu? Depois eu te dou uma aula de física. É preciso restaurar o altar. Tem gente que só tem lembrança. Eu me lembro daquele tempo quando eu orava e eu sentia aquela presença do Espírito Santo. Eu lembro daquele tempo quando o Espírito Santo me usava desta maneira. É o crente, eu lembro. Cutuca quem está do teu lado e diz assim: você não é assim não, né? Agora diz para ele: quem vive de passado é museu. E aquele altar tinha virado um altar de museu, estava sujo, estava quebrado, não havia mais possibilidade de adoração ser apresentada ali. Como é que está o seu altar? A primeira coisa, o primeiro passo, a primeira fase a ser vencida nessas 7 semanas é restaurar o teu altar. O que tem no seu altar? Ele está quebrado por causa do rancor com o teu marido, com a tua esposa? O que é que tem no teu altar? É a sujeira da pornografia que entrou e rompeu e destruiu a possibilidade de você dar ali a Deus a adoração? O que é que tem no teu altar? Ele está quebrado, desfeito, porque você desonrou a Deus na santidade do corpo. A primeira coisa é restaurar o seu altar. Fecha os seus olhos. Você sabe o que é que foi que destruiu, que quebrou, que sujou, que degradou o teu altar. E não pode haver o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida se o seu altar estiver caído, se as pedras estiverem soltas e já rolaram, se o teu altar está sujo, deteriorado pela ausência de adoração, pela ausência
de um culto que agrada a Deus. É preciso limpar, é preciso jogar fora a sujeira, é preciso pegar as pedras que estão roladas, caídas, e reuni-las novamente. É preciso restaurar o teu altar. 7 semanas para Deus operar algo extraordinário, para Deus começar a operar algo extraordinário na sua vida. Começa hoje. É restaurar o altar. Você está afastado de Deus, você está afastado da comunhão da igreja de Cristo. Você talvez seja daquelas pessoas que já reproduziu aquele pensamento de Satanás na mente de muitos crentes: para que eu preciso de igreja? Então, para que Jesus disse sobre a verdade de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo? Edificarei a minha igreja. A igreja é a instituição criada por Jesus para ser a aglomeração, agregamento daqueles que saíram para fora de uma vida de pecado, saíram da servidão do mundo, da carne e do diabo, para ter Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, e por Ele tornados filhos de Deus, para serem capacitados pelo Espírito Santo com dons espirituais, que associados aos seus talentos naturais, colocados a serviço do reino de Deus, como corpo de Cristo, dá continuidade à obra que Ele veio realizar na terra, de buscar e salvar todo aquele que está perdido. E você um dia chutou o balde, e você saiu da presença do Senhor, e você se deixou levar pelo sentimento. A paixão levou você para longe de Deus e perto do mundo. A paixão te cegou e fez o altar ser desfeito, e as pedras foram separadas, e desde então não tem havido mais a verdadeira adoração, que faz o fogo da glória do Senhor descer, aceitando a adoração que ali é colocada. Você não quer mais continuar assim. Você não quer mais ser essa pessoa que vem e continua sentindo uma frieza, que você não consegue entender por que você não vence esse negócio. Você não quer mais conviver com esta apatia. Você quer sair dessa realidade de opressão e de seca, tal como Acabe e o reino de Israel, que por 3 anos e meio não tinha chovido, porque eles tinham abandonado o Deus vivo. Você permitiu que as paixões desse mundo levassem você para longe de Deus. Quem sabe agora você ainda não foi tão longe, mas já reconhece os seus passos afastando-se dele. Vai ser preciso você ir para tão longe e ter o altar com todas as pedras roladas, caídas, experimentar o tempo terrível de sequidão, de ausência de Deus, de manifestar de Deus, para que então você volte, refaça os teus passos, conserta hoje o teu altar. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.